Olá amigos e amigas viajantes, somos o canal Laura no Mundo. Se você ainda não nos conhece, dê uma olhadinha nos vídeos, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as nossas atualizações. Hoje nós estamos em Caxambu, Minas Gerais, essa cidade incrível que faz parte do Circuito das Águas no sul de Minas. Vem com a gente conhecer um pouco dessa cidade e as histórias que ela tem para nos contar. Histórias interessantes que envolve a cidade de Caxambu e as fontes, né, de água mineral aqui, tem a ver com a Princesa Isabel, que buscando, né, resolver a questão da sua infertilidade, ouviu falar dos benefícios das águas aqui da região. Então ela vem para cá e vai beber, né, alguma dessas água dessas fontes, e uma delas de águas ferruginosas que teria curado sua anemia, e depois disso ela então engravidou. Ela presenteia então a cidade com uma igreja por conta, né, dessa graça alcançada, e aqui a gente tem a fonte Conde Dan e Dona Isabel, em homenagem à Princesa Isabel e seu marido. A fonte mais antiga e mais simbólica aqui do Parque das Águas em Caxambu é a fonte Dom Pedro. Ela foi a primeira a ser captada, né, no finalzinho do século XIX, e ela recebe esse nome em homenagem a Dom Pedro II. Aqui então há uma réplica da coroa do imperador. Essa água dessa fonte é uma água gasosa e cheia de propriedades digestivas, enfim. É bem legal beber essa água. Quer um pouquinho? E aí, é bom? Água com gás. Certo? Uhum. Agora nós estamos aqui na fonte Viotti, em homenagem a um médico da região que tinha esse sobrenome. E essa fonte daqui também é de uma água gasosa e com radônio e uma série de benefícios, né? Entre um deles é a questão diurética e ajuda aquelas pessoas que têm cálculo renal para que as pedrinhas diluam. Vamos ver se essa água é boa mesmo. Ai, um bicho. Ela é tão natural que vem com bichinho. A gente lava. Ó. É água mineral e com tempero de formiguinha. Essa é a fonte Venâncio, em homenagem a Venâncio da Rocha Figueiredo, que foi um
morador da cidade que se dedicou muito ao Parque das Águas. Vamos ver qual é dessa água. Nossa, é muito forte. O que, vai? A entrada no Parque das Águas é barata, né? R$5 e tem meia entrada para estudante. Mas aqui dentro tem uma série de serviços adicionais. Sauna, massagem, enfim. Há também uma piscina de água natural, mineral. Custa, em dezembro de 2021, R$20 por pessoa. Diz que é a única grande piscina de água mineral do mundo, né? Enfim, se você quiser, pode vir aqui experimentar. No século XIX, existiam apenas duas fazendas nessa região, a Fazenda Palmeira e a Caxambu. Era então um pequeno povoado. Foi mais ou menos nesse período que se descobriram as fontes, né, de água mineral na região. Em 1868, a princesa Isabel e seu marido vêm para cá, atraídos pela fama das águas medicinais, em busca de cura. Uma outra atração aqui do Parque das Águas é o Geyser Floriano. Ele só de manhã, entre 10h30 e 10h40, um funcionário vem aqui dar uma ajudinha, né? Abre alguma coisa e a água jorra e as pessoas vêm aqui e aproveitam para tomar um banhozinho. Mas eu vou mostrar para vocês um outro lugar também. Vamos ali, Carlos. Que as pessoas aí por conta própria abrem ali. Quase uma década depois da visita da princesa Isabel a essa região, a qualidade das águas foi reconhecida e tendo sua exploração sido concedida pelo governo de Minas Gerais a empresas particulares. E essa ligação das empresas privadas, né, com a exploração de águas aqui vai se tornar um problema no século seguinte. Há muita controvérsia nessa questão da exploração das águas por empresas privadas. Por exemplo, na cidade de São Lourenço, aqui próximo, a Nestlé explora, né, as fontes, o Parque das Águas, e há uma discussão, né, por exemplo, de que poderia estar havendo um afundamento do terreno. Uma outra questão levantada, né, sobre essa exploração das águas, por exemplo, pelo pessoal da ONG Casa da Colina, eles ficam muito atentos a essa questão e dizem que a quantidade de água usada de forma comercial tem prejudicado as fontes. Diz que não haveria tempo, de fato, da água sofrer todo esse processo de mineralização que ela deveria ter para, né, servir como tratamento medicamentoso, né? São várias questões que envolvem. Aqui na cidade de Caxambu, a Câmara dos Vereadores, há cerca de uns 6 anos, acionou o Ministério Público contra a Codemig, que é a empresa que desenvolve desenvolvimento econômico de Minas Gerais, que conduziu o processo de privatização das águas. Enfim, não há ainda, né, algo muito sólido com relação a essa discussão, mas é importante ficar de olho nessa exploração.
Bom, vamos às informações práticas. Aqui no Parque das Águas você vai ter acesso a 12 fontes de águas minerais. A mais famosa e que se tornou inclusive cartão postal da cidade é a fonte Dom Pedro. Caxambu tem cerca de 21 mil habitantes, é portanto uma cidade pequena do interior. E como toda cidade com essas características, a vida social gira em torno da praça. É nesta praça que tem também um cinema de rua, vários bares e restaurantes, quiosques, enfim, uma série de atrativos sociais, gastronômicos e culturais para os moradores e também aqueles que vêm visitar a cidade. A Praça 16 de Setembro é uma praça que tem 3 obras de artes do escultor, um artista português, Chico Cascateiro. Aqui ele fez o chafariz, uma cascata e o parapeito que beira o rio, né, que é o rio principal que corta aqui a cidade. Um dado curioso é que durante a Revolução Constitucionalista de 1932, esta praça serviu de hospital de campanha, né, para o pessoal que estava lutando as batalhas. Enfim, cada cantinho daqui você vai ver um pouquinho da história do Brasil também. Caxambu, a cidade das águas, mas também já foi a cidade dos jogos. Aqui atrás de mim a gente tem um prédio do antigo Hotel Glória, que funcionou entre 1935 e 1946, quando em 1946 os jogos, né, de cassinos foram proibidos no Brasil. Este então era um hotel cassino, né, que recebeu políticos, recebeu empresários, né, que vinham frequentar a cidade e também jogar. Em 1946 os jogos foram proibidos na gestão do presidente Eurico Gaspar Dutra, muito influenciado pela sua esposa, Dona Santinha, que não gostava dos jogos. Então, enfim, de lá para cá nunca mais houve cassino no Brasil. Mas os prédios, né, ainda estão aí mostrando que eram, né, seus tempos de glória, né? Esse prédio aqui é em estilo Art Deco e fica bem em frente ao Parque das Águas. Bom, ainda contando um pouquinho a história dos cassinos, em 1892 foi criado aqui na cidade de Caxambu o Palace Hotel, o mais antigo cassino hotel do Brasil e que ainda está em funcionamento como hotel, não mais como cassino. E a gente entrou aqui e pediu para dar uma olhadinha, a gente vai mostrar para vocês agora a estrutura e ver um pouquinho dessa história. Bom, a gente está olhando aqui algumas das dependências, né, do Palace Hotel. A gente vê muitas fotos antigas, ainda do período em que ele funcionava como cassino, as pessoas que passaram por aqui, jornal, enfim. E ainda tem algumas mesas com decorações de jogos, né, relacionadas um pouco a esse período. Tem bastante peças assim antigas que você olhando com calma vai conhecer um pouquinho da história do hotel.
um hotel que foi cassino e que hoje é só hotel, é o Hotel Bragança, que fica também pertinho ao Parque das Águas. Ele foi frequentado por aquela parte da sociedade emergente e que então começou a frequentar esses espaços, né, de poder, de influência. Então o Hotel Bragança está aqui, ele é um prédio tombado e ele é pertinho também do Parque das Águas. A fachada pelo menos é bem preservada, é bem bonitinho, vale a pena conferir esse circuito dos hotéis cassinos aqui de Caxambu. Estamos no mirante do Morro do Caxambu. O morro é o ponto mais alto da cidade, tem 1090 metros. A partir daqui você consegue observar a cidade, parte, né, da Serra da Mantiqueira. É aqui também que fica uma estátua do Cristo Redentor, inaugurada em 1960. Para chegar aqui você chega ou de teleférico ou então de carro, né, por uma estrada que não é de difícil acesso. Então precisa conferir também essa vista da cidade a partir daqui de cima. A igreja de Santa Isabel da Hungria foi erguida a pedido da princesa Isabel como uma forma de agradecer pela graça alcançada com a sua gravidez, né? Ela veio aqui para Caxambu justamente para tentar resolver essa questão e aí então ela manda construir a igreja como forma de agradecimento. A igreja fica no alto de uma colina, você pode ter acesso de carro ou subir uma escada de 126 degraus. A igreja fica fechada, né? Nós vimos que para ter acesso seria tocando a campainha na casa do lado, mas lemos que as irmãs que moravam aqui e que eram responsáveis por isso não estão mais. Então a gente só está olhando lá de fora essa igreja e esperando a oportunidade de uma vez poder entrar e conhecer. Se você conseguir entrar, escreve aqui pra gente qual foi a sua impressão do interior da igreja. Na escadaria que dá acesso à igreja de Santa Isabel da Hungria, você vai encontrar as estações da Via Crucis, né? Então começa lá embaixo com a primeira estação e termina aqui em cima com a última estação da Via Crucis. Então é legal também para quem curte essa coisa de história da arte, arte sacra, contemporânea, enfim, quem é religioso, né, vale a pena conhecer e subir essa escadinha aqui para ver um pouquinho da Via Crucis. Estamos indo agora na Fazendinha São Cristóvão, que é um restaurante, uma loja de queijos e doces típicos, né, daqui de Minas. É um ponto em que todos os condutores de charrete sempre nos oferecem, né, como um passeio. Então a gente está indo agora conferir. Vimos algumas fotos, pareceu ser um lugar bem interessante. Então vem com a gente conhecer a Fazendinha. A Fazendinha São Cristóvão fica bem perto mesmo do centro. Aqui você pode visitar à vontade, né? Tem criação de alguns animais,
tem um laguinho, é um espaço muito legal para criança. E eles têm um restaurante e uma lojinha, né? A lojinha vende queijos e doces, que é produção da própria fazenda. E o restaurante, durante o final de semana, você pode chegar para almoçar na boa, e durante a semana você tem que fazer um agendamento prévio, né? Mas vamos visitar aqui o espaço, conhecer um pouquinho. A Igreja Nossa Senhora dos Remédios é a igreja matriz aqui de Caxambu. Ela foi erguida no local onde havia a capela de devoção a Nossa Senhora dos Remédios. Essa pedra fundamental, né, de construção da igreja foi lançada em 1892 e hoje a igreja é palco das grandes festas religiosas aqui da cidade. Gostou do vídeo? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo vlog. Tchau!